Eu vou hoje falar sobre um tema que eu tenho percebido. Carline, obrigado, querida. Um assunto que eu tenho percebido que, apesar de nós sermos crentes antigos, temos ouvido já bastante o Evangelho, mas eu percebo assim uma pequena confusão de terminologias, né? Mas eu queria fazer mais uma oração que antes de começar a falar. O Chico orou, quase que estava no meu coração também, mas eu queria repetir um pouquinho, para que Deus realmente falasse aos nossos corações, porque é o Espírito Santo quem fala aos nossos corações. E mais do que ouvir palavras, do que uma leitura de um texto, que aquilo que o Senhor tem para nós seja trazido diretamente do trono, do coração de Deus para os nossos corações. E que isso possa gerar nas nossas vidas transformação, transforma em virtude, em vida, em prática diária, para que a gente possa andar e ser mais parecido com Jesus. É no nome dele que eu oro, amém. Eu queria fazer uma pergunta simples para vocês, assim. Quantos de vocês, ou de nós, já tentamos melhorar de verdade, tentamos melhorar a prática de vida, né? Tentou parar de fazer algo errado. Tem aquela coisa errada que você faz, deixar de ser impaciente, né? Geralmente as mulheres são impacientes com os maridos, né, Sandrinha? Ou não, né? Ou deixar de ser invejoso, ou de mentir. Ou quantos já se comprometeram, né, de fazer uma mudança real de vida? Dessa vez vai ser diferente. Agora eu consigo. Mas depois, o que acontece? A maioria de nós sabe como é que é essa história. A gente consegue por um tempo, mas aí volta tudo de novo, né? A gente faz aquele esforço danado, porque o problema não é só o que a gente faz, mas é aquilo que a gente é na essência. Hoje eu queria bater um papo com você sobre isso. Como eu falei, é quase uma célula. Eu gosto de célula, eu mando bem em célula, que é da minha célula, sabe que a gente bate um papo gostoso, né? E eu mando bem, mas hoje está quase uma célula aqui. Queria bater um papo com vocês sobre esse tema. Qual que é a diferença entre o pecado, com P maiúsculo, que é a raiz de todos os males, né? E quais são os seus frutos? E a gente vai ver um pouquinho como é que a graça de Deus é a única coisa que muda tudo. Deixa eu colocar mais ou menos assim. Se você só trata os sintomas, a doença continua. Se você só arranca as folhas podres da árvore, a árvore continua podre. A gente precisa mexer na raiz, e é exatamente isso que Deus faz com a gente, né? É como você tentar tratar uma pneumonia com dipirona. Você trata o sintoma, mas não trata a doença original. Quando a Bíblia fala em pecado, tá, com P maiúsculo, no singular, ela não está falando de uma lista de erros. Está falando de algo muito mais profundo, está falando de quem a gente é no fundo. E essa é a pequena confusão que eu vejo muito crente velho, Ademir, errar. A diferença entre pecado e pecados. A gente ora às vezes, Senhor, tem misericórdia pelos meus pecados, né? Pensa assim, você não nasceu precisando aprender a ser egoísta. Você não precisou de aula para aprender a mentir. Não foi preciso ninguém te ensinar a ser invejoso. Isso vem quase que de fábrica, né? Assim, tudo. A gente mais ou menos que erra sem perceber porque está errando, né, Claudinha? Ou não? Não? A Bíblia diz, lá em Romanos 3, assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte se estendeu a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê que tem alguma coisa que é intrínseca ao ser humano, um mal que vem junto com a gente, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa tendência para o mal, essa inclinação para fazer o errado, ela vem de Adão. Não é algo que a gente escolheu, que você escolheu, é algo que você herdou, como quem herda uma doença genética. Eu, por exemplo, tenho diabetes. Malho pra caramba, faço um monte de esforço para não ter, mas eu tenho diabetes tipo 2. De onde que vem esse troço, né? Isso é doença genética, diz que vem da mãe, né? E não tem jeito de resolver esse problema você tomando remédio. Mas deixa eu contar a história de Adão para vocês, porque não é sobre errar, é sobre algo muito mais profundo. Lá no começo, Deus criou Adão e Eva, nossos pais, né, ancestrais, tudo era perfeito, eles tinham tudo o que precisavam.
Mas Deus disse: você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que comer dela, certamente morrerá. Daí vem a serpente astuta, né? Ô, venezuelano, quanto tempo não te vejo, cara? Que bom te ver por aqui. Nada a ver com a serpente, tá? Mas vem a serpente e diz: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Daí a Eva responde, né? Podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse que não devemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocá-lo, ou morreremos. E aí a serpente fala algo bem importante assim, né? Certamente não morrerão, pois Deus sabe que quando vocês comerem do fruto dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você entende, Osmar? Tem que não é só quebrar uma regra, é muito mais do que isso. É a serpente dizendo: você quer ser como Deus. Você quer ser como Deus? Né? Você quer ter conhecimento do que Deus tem? Você quer ser igual a Deus? Você percebe que o mal, o pecado original, é querer ser como Deus, é inveja de Deus. Então, como se o Chico quisesse assim: eu quero ser Deus dessa igreja agora, quero ser o Deus da igreja, né? Agora vou ser o Deus lá de casa, né? Eu mando, eu sou Deus. Deus na minha empresa, Deus na minha vida. Então esse é o pecado original, é a usurpação do poder de Deus na nossa vida. E aí está o pecado, né? Não é só errar o alvo, é querer usurpar o lugar de Deus, é dizer: eu não confio em Deus, eu quero ser o meu próprio Deus, eu quero fazer as minhas próprias regras, eu quero ser igual a Ele. E isso é rebelião. Isso é o pecado na forma mais pura. E o que acontece depois, então? Aí Adão e Eva comem do fruto, e a Bíblia diz então que se abriram os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira para cobrir-se. Mas tem mais alguma coisa ainda, né? Tem algo que ainda é mais importante. A Bíblia diz que então ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim na viração do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Adão se esconde de Deus. Isso é coisa incrível, né? Deus diz que descia na viração do dia. Pensa assim, Carleni. Todo dia, acho que mais 5 horas da tarde, acho eu, né? Viração do dia. É isso, né? Deus descia para bater um papo com Adão. Deus vinha se encontrar com Adão. E aí eles caem no ardil da serpente, cometem o pecado, e aí eles se escondem de Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque o pecado traz separação. O pecado traz medo. O pecado traz vergonha. O pecado, não os pecados, o pecado traz a morte espiritual, a separação de Deus. Não sei se vocês lembram, acho que poucas pessoas vão lembrar, mas eu preguei aqui uma vez e falei sobre o pecado original e o pecado moral, que é como se o braço dissesse para o corpo, né? O pecado moral seria a mão dar um tapa na cara da gente, mas está junto com o corpo. Você percebe a diferença? Então, o braço está junto com o corpo, bate na minha cara. Esse é o pecado moral. O pecado original é o braço dizer assim: eu não preciso de você. E daí me separa de você que eu vou viver sozinho. Que nem o filme dos Adams, lembra? Aquela mãozinha? Só que era um bracinho. Um bracinho viver sem Deus. Funciona assim? Um braço sem corpo? O braço morre, né? Esse é o pecado original, é a separação de Deus. E aí, por quê? Porque o pecado traz separação, o pecado traz medo, o pecado traz vergonha, o pecado traz a morte espiritual, a separação de Deus. Você lembra de Davi, aquele cara da Bíblia lá que era rei, né? Que era guerreiro, que era poeta? Ele entendeu isso. Ele disse lá no Salmo 51, sei que fui pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Ele não está falando de algo que ele fez, ele está falando de algo que é, desde o começo, desde antes de fazer qualquer coisa, porque a gente herda essa natureza de Adão, a gente herda essa tendência para a rebelião, a gente herda esse desejo de ser nosso próprio Deus. Pessoal, vocês estão comigo? Sim. Até aqui estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Como a gente está em poucas pessoas, se tiver alguma bobagem, você pode falar: é bobagem, o Samuel não entendi, a professora não entendia, né? Tem uma palavra grega que a gente usa para pecado, que é amartia, né, Chico?
Você que é o bom do grego, era aluno 01 de grego do meu pai lá na faculdade, né? Que significa errar o alvo. Mas agora você entende que não é só errar o alvo, é querer mudar o alvo. É dizer, eu não quero mais que Deus seja o centro. Eu quero ser o centro. Eu quero ser o Deus na minha própria vida. E qual é a consequência disso? A Bíblia é bem clara, pois o salário do pecado é a morte. Isso está lá em Romanos 6, 23, se quiser depois conferir em casa. Não é só a morte física, tá? É morte espiritual, é separação de Deus, é estar longe daquele que é a fonte de tudo que é bom, é estar escondido como Adão estava. Eu vou começar a fazer uma provocação aqui, não importa quanto tempo você tem de igreja, tá? Nem de conhecimento do nome de Jesus, ou de leitura da Bíblia. Eu até comentei com o Chico esses dias, foi ontem, antes de ontem, que é como você viver do lado de um rio, lindo, maravilhoso, mas andar a vida inteira do lado do rio, nunca ir no rio. Para pensar nisso, você conhece Deus, sabe que ali é bom, sabe que Ele é a fonte de tudo que é bom, você não experimentar Deus de verdade? É a separação de Deus, é estar longe daquele que é a fonte de tudo, é estar escondido como Adão estava. Então, quando a gente fala em pecado, a raiz, pecado com P maiúsculo singular, a gente está falando dessa natureza que a gente tem. É uma natureza, não adianta você querer ficar sem ela, arrancar ela de você. Essa inclinação que a gente tem para fazer o errado, essa rebelião contra Deus que a gente carrega desde que nasceu. Essa tendência de querer ser o nosso próprio Deus ao invés de confiar em Deus. Agora, quando a Bíblia fala em pecados, com P minúsculo e no plural, com P minúsculo, né? Ela está falando de algo bem diferente. Ela está falando dos atos, das coisas que a gente faz. Mentira, né? Porque o crente tem uma tendência de mudar a palavra mentira para, sei lá, né? Qualquer coisa, porque outro não vê, você que é professor de português, não é de matemática. É um sinônimo para mentira. Vou dar uma enrolada, né? Lá no Rio chama de caô, dá um caô, né? Lá no trabalho, às vezes você faz isso, né? Para não perder o emprego, para ganhar um cliente, né? Para não ficar mal com o teu amigo. Então, a mentira são atos. São comportamentos, são coisas que você faz que você sabe que não deveria fazer. Agora, a Bíblia diz, lá em 1 João 3,4, que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Agora, deixa eu fazer uma comparação, que eu acho que vai ajudar muito a gente nesse processo de entendimento. Imagina uma árvore. Vocês pensaram uma árvore? Uma árvore ruim, uma árvore má, uma árvore que está podre na raiz. Lá numa casa que eu morei tinha uma árvore que dava até dozinha, né? Porque ela era bonitinha, mas tinha muita formiga cortadeira, será que formiga que era? Lembra disso? Que não dava fruto, né? Era uma jabuticabeira linda, não dava fruto porque a raiz estava comida pelas formigas, né? O que essa árvore vai produzir? Fruto podre, sempre. Vocês já comeram fruta de árvore ruim? Já comeram goiaba de goiabeira ruim? Já comeu? Laranja de árvore ruim? Não é engraçado? Dá laranja, dá goiaba, mas sempre goiaba ruim, o fruto está podre. Jesus disse isso: façam a árvore boa e seu fruto será bom. Façam a árvore má e seu fruto será mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 33, 35. Eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Eu tento me analisar e me observar muito nesse sentido, sabe? Aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando, não como a causa, mas como efeito. Né? Fazendo reflexão assim, por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou agindo dessa forma? A árvore é o pecado, com P maiúsculo, né? A natureza, aquela rebelião contra Deus que a gente carrega. O fruto ou são os pecados, os atos. Consegue entender? Então, o pecado com P maiúsculo é a origem, é o que está na raiz. E os pecados é aquilo que a gente comete porque a raiz está podre. Então, aqui está o problema que a maioria das pessoas tem. Elas tentam consertar o fruto. Tentam arrancar as maçãs podres. Vou parar de mentir. Vou parar de ser invejoso. Vou parar de ser impaciente. Tudo bem, você consegue por um tempo.
mas a árvore continua podre, então o fruto continua podre. E eu queria dizer uma coisa para vocês, eu não tenho a pretensão de esgotar todos os aspectos dessa teologia, tá? Porque esse é um assunto que tem, que nem o Rubem Alves falava, todo ponto de vista é uma vista a partir de um ponto, né? Então eu estou trazendo aqui uma perspectiva. Existem perspectivas da psicologia, da filosofia, que eu estou trazendo uma abordagem de um aspecto teológico, tá? Para você poder ser incomodado, você poder se perceber. São verdades essenciais e básicas que às vezes a gente esquece, né? A árvore é o pecado, a natureza, aquela rebelião contra Deus que a gente carrega. O fruto são os pecados, né? Os atos. Então aqui está o problema que a maioria das pessoas tem. Elas tentam consertar o fruto, tentam arrancar as maçãs podres. Tudo bem, você consegue por um tempo, mas depois você continua a fazer esses mesmos erros. É como tentar curar uma pneumonia, conforme eu falei, tomando remédio para tosse. Você tira a tosse, mas a pneumonia continua instalada no pulmão. Porque você não está tratando a doença, você está tratando o sintoma. Então, quando a gente fala em pecados, os atos, a gente está falando dos sintomas, das coisas visíveis, das coisas que a gente faz e que não deveria fazer. E tudo isso brota de uma raiz que está podre, uma raiz que quer ser Deus, uma raiz que quer estar longe de Deus. Mas aí você pode fazer uma pergunta, tá? E agora? O que eu faço com isso? Durma-se com esse barulho, né? O diziam os antigos. Se a gente tem essa natureza podre, se a gente está programado para fazer o errado, se a gente quer ser o nosso próprio Deus, o que a gente faz? A resposta não está em a gente tentar mais vezes, ficar tentando, né? E você vê muito isso, por exemplo, na psicologia, a gente tem um negócio que a gente fala da pulsão. Então, às vezes, quanto mais você tenta reprimir, mais pulsão você tem para fazer o erro. Né? O cara não quer comer o gordinho, né? Vou fazer uma dieta. Quanto mais ele tenta parar de comer, mais fome ele tem. Ô desgraça! Quem já fumou, fuma, né? Aquela coisa, mais você quer parar, parece que gera pulsão. Então não adianta você reprimir a pulsão. Isso vai resolver por um tempo, mas não vai resolver completamente o problema. A gente não resolve o problema sendo disciplinado, porque o problema não está na falta de esforço. O problema é que a gente está doente, o problema é que a gente está separado de Deus, o problema é que a gente está escondido como Adão estava. E diante de Deus, até eu vou falar uma coisa importante para vocês. Essa falsa mensagem que a religião trouxe para a gente, de que para estar diante de Deus a gente precisa estar certinho, precisa estar todo limpinho. Na verdade é a presença de Deus que limpa a gente. É estar na presença de Deus, é falar para Deus, Senhor, eu sou isso mesmo, essa vontade que eu tenho vontade de matar, tenho vontade de roubar, tenho vontade de mentir. E aí na presença de Deus, o Deus de toda a graça, é Ele que nos atrai e a gente é consertado na origem. Mas eu não cheguei lá ainda. A Bíblia diz, portanto, ninguém... A resposta não está em tentar mais, não está em a gente se esforçar, não está em a gente querer ser mais disciplinado. O problema não é a falta de esforço, o problema é que a gente está doente. O problema é que a gente está separado de Deus. O problema é que a gente está escondido como Adão estava. A Bíblia diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Eu não vou entrar aqui no detalhe teológico disso, mas só dar uma pincelada rápida para você pensar, Ademir, é que a lei ela serve para mostrar quanto a gente é pecador, quanto a gente não consegue. A lei de Deus é boa, é justa, mas ela não nos salva. Ela só nos mostra o quanto a gente está errado e como é um espelho. Mostra o rosto sujo, mas não lava. Então qual é a solução? A solução é a graça de Deus. E a gente cantou aqui sobre a graça. A graça é uma palavra que significa favor imerecido. E olha, vou ser bem sincero. Eu e poucas pessoas têm o alcance do que é a graça de Deus, de verdade. A gente é tão cheio de culpa e de peso que a gente não entende, não é possível que seja tão bom, não é possível que Deus seja tão maravilhoso. A gente sempre tenta fazer alguma coisa, né? Então a graça é a bondade de Deus para com a gente, não porque a gente merece, não porque a gente faz algo para ganhar, simplesmente porque Deus é bom. A gente cantou aqui, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Quando eu penso nessa música, eu penso assim, a gente andando, né? E a bondade andando atrás da gente. Já pensou nisso? Você está andando assim e a bondade de Deus está aqui atrás de você. Isso é que está escrito na Bíblia.
tua bondade me seguirá. Aí eu vou ter uma reunião de trabalho, né? Estou numa situação difícil, a bondade de Deus me segue. E aí eu estou numa situação de conflito, decisão, a bondade de Deus me segue. E quem que alcançou já isso? Essa bondade de Deus, essa graça de Deus. Quando a gente cantar, vamos cantar pensando nisso, que a bondade de Deus segue a gente mesmo, está dirigindo no trânsito e a bondade de Deus ainda atrás, assim. A minha mãe, uma vez, só rapidamente, eu ia muito para o Rio de carro com a família, e eu tinha um carro 3 volumes, né? E daí uma vez eu estava saindo, não sei se a Claudinha lembra, né? Estava saindo lá, minha mãe morava na Ilha do Governador, no Rio. E era muito Rio de Janeiro, né? Aquela coisa, tiro, bomba, e outra palavra que não pode dizer. Mas a minha mãe disse que viu o carro saindo assim e viu uns anjos em cima do carro, assim, a gente. Minha mãe tinha esse dom, assim, de visões, né? Diz que viu os anjos, o anjo deu tchauzinho para minha mãe ainda. Diz ela, né? Então, a bondade de Deus seguindo a gente, né? Pessoal, a Bíblia diz que, assim, lá em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça é um presente. Não é algo que você compra, não é dando dízimo e oferta na igreja, embora seja legal você contribuir na igreja. Não é algo que você ganha, é um presente. Não, é algo que você ganha, é um presente, é esse presente que vem através de Jesus Cristo. Pessoal, se alguém sentiu alguma coisa como sendo verdadeira, pode dizer amém. Tá? É algo que vem através de Jesus. Ele é o nosso presenteador. Então a graça é um presente. Agora, o que Jesus faz? Ele faz duas coisas muito importantes. Primeiro, ele perdoa os pecados, os atos. Ele levou a punição por tudo que você fez de errado. Ele morreu no seu lugar. A Bíblia diz que Deus fez aquele que não tinha pecado algum. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta pelo nosso pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está lá em 2 Coríntios. É só você pensar assim, você deve uma dívida. Pensa aí, acho que nenhum brasileiro não tem dívida, né? Ou alguma conta para pagar muito grande. Todo brasileiro tem, eu me incluo. Tá? E que você nunca vai conseguir pagar. Mas vem alguém, chega e paga a dívida por você. Você não merecia, você não pediu, mas alguém pagou. Isso é o que Jesus faz com seus pecados. Eu já vi na internet, se vocês viram, mas pessoas estão fazendo compras, aí chega alguém por trás assim e paga a conta da pessoa. O papai me conta uma coisa interessante. O papai, numa fase da vida, ele era missionário. Ele era missionário entre os índios, né? Assim, lugar bem ermo. Oi, pombinha, bem-vinda. E aí, papai estava lá no campo missionário e minha mãe foi lá para ter o Fernando, meu irmão mais velho. E papai não tinha dinheiro, era missionário, duro, né? Sem grana. E daí ele sentiu no coração dele assim, vai. Daí ele foi, ele era um homem de fé, levantou, saiu andando, aí tinha que pegar naquela época era trem, tinha que pegar um trem para o Rio de Janeiro, estava aqui para o sul, tá? Interior de São Paulo, sei lá. E aí ele entrou na fila e, poxa, eu já sei que tem que pedir a passagem, mas não tem dinheiro, né? Porque eu vou falar para o cara do guichê. Aí chegou no guichê, eu quero uma passagem para o Rio de Janeiro. Aí o cara emitiu a passagem, deu para o meu pai, aí meu pai tinha que pagar, né? E ele orando, né? Sei o que eu faço. Aí veio alguém por trás dele, do nada, e pagou a passagem para ele. Aí ele pegou a passagem, né? Quando olhou para trás, o cara tinha ido embora, tinha evaporado. Né? Você pensa num troço desse? Assim, essa graça de Deus, imerecida. Né? Papai era um cara, gente boa, era missionário, mas também tinha seus erros. Não era um homem perfeito, certamente não era. Né? Mas essa graça de Deus que paga a nossa conta. Então, essa é a graça de Deus. Então a graça é um presente, não é algo que você compra, não é algo que você ganha, é um presente. E esse presente vem através de Jesus Cristo. Agora, segundo, né? Ele liberta você do pecado, da natureza. Ele não só perdoa o que você fez de errado, ele muda quem você é. Ele tira você de trás daquelas árvores onde você estava escondido como Adão e o traz de volta para a presença de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso demais. E eu estou falando de alguma coisa que eu tenho experimentado na minha vida, assim. Às vezes dá uma vergonha danada de quem eu sou, que eu era, né? Eu sou o que eu era.
e vejo como é que Deus é maravilhoso, como Deus tem me resgatado. Se pensar nos lugares que eu andei, tá? As coisas que eu fiz, né? É muita graça, é muito amor de Deus, é muita misericórdia. E a Bíblia diz assim: sabemos que o nosso velho eu foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Está lá em Romanos. Meu irmão, minha irmã, você não é mais escravo. Você é livre. Eu gosto de dar uns pulos de vez em quando, assim. Agora estou com uma baita vontade de dar um pulo. Não vou fazer isso não, tá? Prometo. Passar essa vergonha no YouTube. Mas se você em casa estiver sentindo essa vibração também, pula aí, pula onde você está. Ou quando chegar em casa no banheiro, dá um pulo. Você é livre, Carlinhos. Você é livre, Claudinha. Nós somos livres. Porque a natureza velha morreu com Cristo na cruz. E você recebe uma natureza nova. Eu sou um novo homem. E eu nem tenho ideia do que isso pode significar em termos do que Jesus pode fazer com a minha vida. Sabe, eu fico pensando assim, aquilo que eu já conheço de mim mesmo, e a hora que eu faço, já falei isso aqui, né? Faço terapia toda semana há anos ininterruptos, e nem arranhei o esmalte da unha do gigante ainda, do que Jesus pode fazer comigo, através de mim. Não porque eu sou bom, tá? Porque eu não sou, acreditem, eu não sou bom, mas pelo que Jesus pode fazer, pelo meu relacionamento com Ele, e pela minha vida com Ele através de mim. Amém, gente? Amém. Olha, você é livre, tá? Eu sou livre, nós temos uma nova natureza. Teve um profeta na Bíblia, chamado Ezequiel, viram falar desse cara? O Quielzinho, que disse algo bem bonito sobre isso. Ele falou assim: darei a vocês um coração novo, é ele falando através de Deus, né? E porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês e os levarei a seguir os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. É Ele quem faz. Deus tira o coração de pedra, aquele coração duro, carnelino, inseparável, egoísta, que quer ser Deus, e dá um coração de carne para a gente. Um coração que sente, que se importa, que quer fazer o certo. E coloca o Espírito Santo dentro de você para capacitar você a fazer isso. Nós temos uma potência, um dínamo, tá? Alguma coisa que está à nossa disposição e que a gente não usa, a gente não se apodera, a gente não acredita, que é o poder do Espírito Santo na nossa vida. Deus mora em nós, Deus ele trabalha através de nós, é Ele quem faz. A gente precisa se disponibilizar para Ele. Então a graça faz duas coisas. Primeiro, ela perdoa os pecados que você cometeu e liberta você do pecado que você é. Trata os frutos e trata a raiz. Tem um cara que eu gosto pra caramba, chama-se Oswald Chambers. Até eu já trouxe o livrinho dele e mostrei para vocês aqui, né? Ele escreveu um livro muito bom, chamado Tudo para Ele, que eu recomendo fortemente. Tá? Ele disse algo bem profundo sobre isso. Ele falou assim: olha, o pecado é algo no qual já nasci e em quem não terei como tocar para mudar sua disposição. Mas Deus toca o pecado globalmente pela redenção que faz e consegue. Ele está certo, você não consegue mudar a raiz, mas Deus consegue e Ele faz isso através da graça. E tem uma coisa interessante, um viés um pouco mais existencial e psicológico, né? O apóstolo Pedro fala da vã maneira de vida que os nossos pais nos legaram. A gente tem essa natureza, né? Então, às vezes, nossos pais cometeram erros graves, às vezes eles sozinhos e contra nós também, ou nós como pais, às vezes, cometemos erros, mas o Senhor, Ele conserta a nossa raiz. Irmãos, a gente pode ficar livre até da herança maldita, da herança familiar. Tudo isso é possível através do poder da cruz do Calvário. Amém, gente? Agora vamos um pouquinho sobre a aplicação prática, já caminhando para o final. Então está tudo bem, então você entendeu a teoria, mas e agora como é que isso muda a nossa vida? Deixa eu colocar 3 coisas práticas para vocês aqui, tá? Primeiro, muda o foco da sua luta. Se você é cristão, se você já confiou em Jesus, então você já é salvo. Você não está mais tentando ganhar a salvação. Você não está mais tentando ser bom o suficiente para Deus aceitar você. Nós já somos aceitos, somos amados por Deus. Então a luta contra os pecados não é mais para você ser salvo, porque você já é salvo. Você entende a diferença? Então a luta muda de propósito.
Antes era assim, preciso parar de ser fofoqueiro, preciso parar de ser maledicente. Agora vou parar de fazer isso porque Deus já me aceitou, eu quero viver de um jeito que honre o nome de Jesus. Percebe que isso muda tudo na cabeça da gente? Acredite, isso muda. Tá? Você não está mais tentando mudar os frutos. Você fala assim, eu vou andar de acordo com o que o meu Deus me pede. Né? É como a diferença entre trabalhar para ganhar o salário e trabalhar porque você já é funcionário. O trabalho é o mesmo, mas o motivo é diferente. Agora, a segunda coisa, me acompanha aqui, pessoal, um pouquinho mais, caminhando já para o final, tá? Olhe para a raiz, não só para os frutos. Quando você cair, e você vai cair, acredite, tá? Parece, o cara vai lá na frente para pregar que você vai pecar. Cara, nós somos humanos, a gente vai pecar. Quando você cometer um pecado, não fica só pedindo desculpas pelo ato. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você marcou uma reunião com uma pessoa importante. A pessoa abriu a agenda, você acordou cedo e aí você pegou o engarrafamento. Aí você não chega no horário previsto. Você foi responsável por isso? Você acordou cedo, você arrumou antes, mas você ficou no trânsito preso. Então você tem uma desculpa, né? Foi fora de mim. Mas aí você chegou na hora, está com raiva e mete a mão na cara da pessoa. Se está tudo certo, você fez deliberadamente, você tem que pedir perdão, se você se arrepende. Percebeu a diferença? Uma coisa é desculpa, a outra é o perdão, aquilo que eu fiz, que eu mereço o castigo. Quando você cair, você vai cair. Quando você cometer um pecado, não fica só pedindo desculpas pelo ato. Pergunta para si mesmo, por que eu fiz isso? Qual é a raiz disso? Você mentiu? Você falou mal de alguém? Você foi maledicente? Você matou a reputação de uma pessoa? Por quê? Por medo? Por inveja? Por orgulho? Por insegurança? Ou porque no fundo você não confia em Deus? Você foi invejoso? Por quê? Porque você não confia que Deus vai cuidar de você? Porque você acha que não é suficiente ou porque você quer ser Deus na sua própria vida? Gente, eu estou falando para mim, tá? Você perdeu a paciência? Teu marido pisou na bola? Por quê? Porque você não quer controlar tudo? Porque você não confia nos outros? Ou porque você está tentando ser o senhor da situação? Quando você mexe na raiz, quando você entende o que está por trás do comportamento, aí você começa a mudar de verdade. Não é só arrancar o fruto, é tratar a doença. É se humilhar diante de Deus. Senhor, miserável homem que sou. É a vontade que eu tenho mesmo, tenho vontade de tudo isso e mais um pouco. Né? A vontade que eu tenho é essa mesmo, é lá arregaçar, né? Não é assim? Você está no trânsito, né? O curitibano dirige muito bem, então às vezes você fica com uma raiva, né? Uma raiva? Né? Você quer arregaçar o outro, né? Por que eu estou assim? Por que essa raiva toda? O que está acontecendo? De onde está vindo isso? E a terceira coisa, terceiro ponto, até que deu para entender? Estão comigo? Você não é mais escravo. Você é filho. Eu sou filho. E quando você cair, porque você vai cair, você não precisa desesperar. A Bíblia diz, portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, lá em Romanos 8. Pessoal, leiam Romanos, leiam a carta de Romanos, de verdade, se tiver um tempinho, para alguns é mais difícil, né? Mas pega assim aquele, que nem alguém já falou, acho que o Chico falou sobre ficar na internet, no Kawaii, no TikTok e similares. Lê o livro de Romanos. Abre, dá uma explosão na cabeça assim, paf! Romanos 14, lê lá, Romanos 8. Não lê o livro todo, né? Eu penso o seguinte, que a Bíblia, a carta, não foi escrita com capítulos e versículos, tá? A gente tem a tendência de ler, vou ler Romanos 8, né? É uma carta tem uma sequência, né? A gente quando escreve uma carta, fala assim, minha filha, meu filho, né? Quanto tempo que eu não te vejo, né? Que saudade, Deus te abençoe. Mas eu queria dizer, com a minha vizinha, então, a carta de Paulo foi escrita assim também, tem uma estrutura. Então, lê do começo, lê assim, direitinho. Aí você vai entender assim a lógica, né? Porque foi uma carta no pensamento grego, é um pensamento estruturado. Então, vale a pena ler. Leia hoje, se você tiver condições. A Bíblia diz, portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação, você não está mais sob condenação,
porque você está sob a graça, e a graça é suficiente sempre. E tem mais ainda. Se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você confessa, você se arrepende, Deus perdoa. Não é um prêmio por bom comportamento, é o presente contínuo de Deus para o pecador arrependido. Agora, deixa eu terminar com uma história que eu acho que resume tudo isso. Eu estava preparando a mensagem, né? E fiquei assim, vieram muitas coisas. A gente, quando está aqui na frente, às vezes você pode... Por isso que eu escrevi assim, seguir o roteiro, porque a gente se perde às vezes, sabe? Quando vocês forem falar ou já falaram, às vezes você tem que seguir uma agenda, senão você acaba divagando muito. Mas estava pensando assim, como é que eu poderia pegar uma biografia da Bíblia? Porque a Bíblia, no final das contas, é um livro de biografias, né? De pessoas que andaram com Deus, de outras também não. Lá tem tudo, tem até o diabo falando, né? Mas você pega as biografias e tenta enxergar como é que esse pessoal andou com Deus, como é que Deus falou com eles, né? E aí, sabe o que eu lembrei? Do cego Bartimeu. Lembra desse cara? É interessante porque Jericó é uma cidade que está a 200 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está a 800 metros do nível do mar. E aí, para chegar em Jerusalém, Jesus tinha que passar por Jericó. Para chegar, e é a última caminhada de Jesus antes da crucificação. Tem um monte de simbolismo, eu não vou conseguir entrar aqui porque eu ficaria mais meia hora falando. Mas fica com isso na cabeça, esse pano de fundo, né? Tem um cara na Bíblia, então, é o Bartimeu, que ele era cego. Estava no caminho, Jesus passando. A última jornada de Jesus até chegar à crucificação em Jerusalém. E esse cara, o Bartimeu, ele vivia mendigando na beira do caminho em Jericó. Esse cara não tinha nada. Ele não podia trabalhar, não tinha, né, hoje pessoas com deficiência, né, não tinha PCD, né, tirar disso. O cara era excluído. Ele era dependente da caridade das pessoas, das esmolas. Mas um dia, Jesus estava passando por ali. E aí o cego Bartimeu ouve, né, que ele tinha um ouvido bom. Geralmente o cego, quem já trabalhou com cego, o cego ele compensa os outros sentidos, né? Ele não vê, mas ele ouve. A minha avó dizia, ouvido de tuberculoso, né? Ouve tudo. E ele ouviu que Jesus estava passando por ali. E ele começa a gritar. Pensa na cena, pessoal. Um ceguinho, um mendigo na beira da estrada. Jesus, filho de Davi! Né? Imagina, tenta fechar seus olhos e imaginar essa cena. Não é que a gente está de olho fechado, pode aproveitar e já pensar nisso também. Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina a visceralidade do grito desse homem. Pensa nisso. E a última jornada de Jesus vai ser crucificado, né? E esse ceguinho ali, ceguinho na beira da estrada, quer dizer, profeticamente é o ato mais importante de Jesus, ele vai ser crucificado. Mas o ceguinho, que era ninguém, você grita para Jesus, né? Tem misericórdia de mim. E tem o pior ainda, as pessoas que estavam ao redor dele falavam assim, cala a boca, ceguinho, fica na sua, deixa Jesus em paz. Mas ele não se cala, ele grita mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu fico imaginando, né, assim, os guardiães de Jesus, os amigos de Jesus, né? Para com isso, né? Cara chato, cala sua boca, volta para o seu lugar. Mas Jesus para e diz assim, imagina Jesus saindo para a última, é uma subidinha tranqueira. Você pensa, né? Quase 1000 metros, dá uns 30 quilômetros de caminhada, né? Eu dei uma estudada rápida sobre isso. Mas Jesus para e diz, chame-o aqui. E aí os discípulos falam, né? Levanta-te, Jesus te chama. Gente, um cego, ceguinho, mendigo, tinha nada. Só ouviu falar de Jesus.
E aí Bartimeu faz algo sensacional, ele joga fora o seu manto e corre para Jesus. Meu pai dizia que ele saiu nu, que ele só tinha aquele manto, a única coisa que ele tinha. E ele deixa para trás a única coisa que ele tinha, porque ele reconhece que Jesus é mais importante do que qualquer coisa que ele pudesse ter. Pensa naquilo que é mais importante para você. Mas você precisa de cura, você precisa desesperadamente, e você só tem uma oportunidade de estar diante do Mestre. Aí Jesus pergunta para ele: o que quer que eu faça por você? Perguntinha também de Jesus, era bem humorado, né? Pô, cego, pelado, sujo, o que você quer que eu faça por você? Estou pensando, Jesus era muito engraçado, né? Vai ser muito interessante, porque... E aí Bartimeu diz, né? Mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante, Bartimeu recebeu a vista e seguiu a Jesus pelo caminho. Subiu lá os 1000 metros de altitude, seguiu Jesus pelo caminho para a crucificação. Sabe por que eu estou contando essa história, Claudinha? Porque Bartimeu é um exemplo perfeito do que significa viver sob a graça. Primeiro, Bartimeu reconhecia a sua condição. Ele era cego, ele não podia se curar a si mesmo, ele não podia melhorar por conta própria. Ele reconhecia que precisava de ajuda. Segundo, Bartimeu clamava por Jesus. Ele não tentava se esconder, ele não tinha vergonha de gritar. Ele clamava por misericórdia. E aí, terceiro, Bartimeu deixava para trás tudo o que tinha. Ele reconhecia que Jesus era mais importante do que qualquer coisa, ele confiava em Deus. Você lembra que eu falei sobre andar do lado do rio? A gente pode ser aqui ou em casa, ou em qualquer momento que você assiste essa pregação. Você pode viver a sua vida inteira ouvindo falar de Jesus, mas como se Jesus estivesse ao seu lado, fosse um rio passando do seu lado, mas você nunca mergulhou nesse rio de verdade. Você nunca experimentou de verdade essa graça de Deus. E quarto, Bartimeu recebia a graça, ele recebia a cura, ele recebia a salvação, não porque ele merecia, não porque ele fez algo para ganhar, mas porque Jesus teve compaixão dele. E é assim que a gente precisa vir a Jesus. Reconhecendo que a gente é pecador, que a gente tem uma natureza que está cega, que está podre, que está separada de Deus. Clamando por misericórdia, deixando para trás o nosso orgulho, o nosso desejo de ser Deus na nossa própria vida, confiando em Jesus e recebendo a graça. Agora, para encerrar, deixa eu resumir aqui em poucas palavras. Eu estou falando você aqui, mas é eu também, tá? Você não é uma pessoa boa que comete pequenos erros. Você é um pecador, alguém com uma natureza que tende para o mal, que quer ser Deus na sua própria vida, que comete pecados, atos específicos de desobediência. Essa é a verdade sobre você, sobre todos nós, desde Adão até hoje. Mas tem uma boa notícia. A graça de Deus é maior que tudo isso. Jesus Cristo morreu para perdoar seus pecados e ressuscitou para libertar você do pecado, para dar a você uma natureza nova, um coração novo, para trazer você de volta da separação do esconderijo para a presença de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso muda toda a perspectiva da vida da gente, toda a nossa luta contra o mal. Se você ainda não confiou em Jesus, o convite está de pé. E essa não é uma palavra para quem não conhece Jesus, é para a gente, tá? Às vezes a gente vive sem confiar, falando por mim, a gente vive sem confiar em Jesus de verdade. Reconheça a sua condição. E a Claudinha costuma dizer um negócio bonitinho, isso é todo dia, é para sempre, gente. A gente nunca está pronto. Sabe? Não acredite nessa balela, nessa ideia de que você está pronto. Não está pronto, não. Chame por misericórdia, como Bartimeu clamou. Clame por misericórdia. Deixe para trás o seu orgulho, o seu desejo de ser Deus. Arrependa-se, creia no Evangelho. Deixe Jesus mudar a sua vida.
E se você já é cristão, como eu nasci em lar cristão, que essa compreensão profunda da graça transforme a forma como você vive. Que você entenda que você não está mais lutando para ser aceito. Você já é aceito, você já é filho amado. Somos filhos, Osmar, filho amado de Deus. Dirceu, filho amado. Sandrinha, filha amada. Gustavo, filho amado. Levi. Levi já é filho amado mesmo, né? Todos são filhos amados. Somos todos amados por Deus, filhos amados. Você está lutando porque você já é aceito. Que você descanse na suficiência de Cristo. E que você viva como Bartimeu viveu, reconhecendo que Jesus é mais importante do que qualquer coisa e confiando nele com todo o seu coração. Amém, irmãos? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém.